Olá, alunas, olá, alunos. A aula de hoje nós vamos falar a respeito do planejamento estratégico. O planejamento estratégico, primeiro vamos separar esses dois termos, né? Planejamento e estratégia. Planejamento ele é um processo, é algo que vai sendo desenvolvido ao longo do tempo, ele não tem necessariamente um princípio, um meio e um fim, mas ele é vivo dentro da organização. Ele precisa ser vivo para que ele produza os efeitos desejados ao longo do tempo. Diferente de plano, por exemplo, que o plano é algo estático, algo daquele momento, algo que é apresentado, pode ser impresso num documento, né? O planejamento não, o planejamento ele pode ter vários planos, inclusive. Por outro lado, a estratégia, ela é uma síntese, é algo a respeito de como a organização se enxerga, como ela se vê enquanto instituição. Ali você tem a definição dos valores da organização, você tem os princípios que norteiam ela, visão, missão, enfim, é a organização exposta através de sua estratégia. Então, é importante que nós vejamos o planejamento e a estratégia também como elas de fato são, né? O planejamento como um processo e a estratégia como uma síntese da organização, um espelho do que a organização, de como ela se enxerga, como ela se visualiza. E o planejamento estratégico é o processo de definir objetivos e formas de realizar esses objetivos, né? É como a organização desenvolve todo o seu processo interno de planejamento, pensando através da estratégia dela, né? E quais são os objetivos a serem alcançados, como eles devem ser buscados dentro da organização. Nesse processo, então, nós temos a definição do próprio objetivo, ou dos objetivos. As metas, objetivos específicos fazem parte desse processo. Nós temos ainda os meios necessários para alcançá-los, ou seja, o que vai ser necessário, inclusive se tratando de pessoas, né? Que tipo de profissional, de capacidade nós precisamos, de habilidade, de atitude, o que nós precisamos de fato para conduzir esse processo. Os recursos financeiros também fazem parte de todo esse processo que nós estamos frisando. Também é o processo de intervir na realidade, né, para buscar transformar essa realidade. Qual é a realidade que nós temos hoje, trazida desde aquele diagnóstico que nós estudamos na aula anterior até agora, né? Qual é a realidade em que nós nos visualizamos? Buscar, então, essa situação desejada dentro de um intervalo definido de tempo, que é importante também que haja essa definição. Qual é o tempo que a gente pretende que nós vamos buscar que essa ação aconteça? E como diria Peter Drucker, esse processo ele não é uma fase de você prever o futuro, mas sim você visualizar os impactos futuros das decisões presentes. Qual é a decisão de hoje e qual é o impacto que ela vai causar no futuro da minha organização? O que isso ocasionaria, né? A decisão de hoje para se resolver uma situação, o que ela vai ensejar lá no futuro? Isso precisa ser muito bem previsto, né? Definido. E que as atitudes em relação a este futuro, elas sejam muito mais proativas do que reativas. Nós sabemos que dentro das instituições nós temos muita reação. Reação ao quê? Nós esperamos, em muitos casos, que os problemas ocorram para que depois tomamos algumas situações, algumas soluções, buscamos algumas soluções. Entretanto, aí o problema já ocorreu, já não é mais possível evitá-lo. Na abordagem proativa, nós temos justamente o contrário disso. Nós nos precavemos em relação a quais são os possíveis problemas que vamos ter lá no futuro e nós tomamos algumas atitudes agora, imediatamente,
para evitar que esse problema realmente ocorra. Nesse sentido, nós evitamos o problema e evitamos que a organização passe por situações difíceis no seu cotidiano. Ainda, nós temos dentro desse processo de planejamento, que nós podemos citar, a definição de políticas, procedimentos, regulamentos, atividades, o que mais a organização precisa para se amparar em várias situações para a sua vida futura. E também um ponto de extrema relevância, que é importante nesse processo todo, é a definição de quais são os meios de controle. O que nós, em que intervalo de tempo nós vamos parar para analisar esse planejamento estratégico, qual é os indicadores de qualidade, o que nos diz que ele realmente está caminhando naquilo que a gente havia previsto, naquilo que a gente havia planejado, naquilo que a gente pensava que era o ideal. Quais são os indicadores que vão nos dar essa mensuração? Muitas vezes nós definimos alguns indicadores de forma quantitativa, né, números, por serem mais fáceis de ser analisados, porque vão nos retratar um panorama numérico. Por outro lado, alguns critérios devem ser, sim, qualitativos, que vai depender da subjetividade do sujeito que está analisando, mas que vai nos dar um amparo também de forma ideal, né, vamos dizer assim, lá no futuro próximo. Então, essa definição de meios de controle também é importante. Nós temos ainda outro procedimento, outro método administrativo para controle e para planejamento, muito usual, que é o 5W2H. 5W2H ele é uma sigla em inglês que retrata what, when, who, where, why, how e how much. O que isso significa? Significa o que será feito, quando será feito, quem fará, onde será feito, por que será feito, como será feito e quanto custará. Respondendo a essas 7 perguntas, simples perguntas, entendemos que já temos uma justificativa bem acessível do que é o planejamento estratégico da organização, né? No sentido de que você consiga justificar o motivo pelo qual você está desenvolvendo o planejamento e como ele deverá ser procedido, né? Então, esses são alguns dos métodos que a gente costuma utilizar dentro da gestão e que nos dá esse suporte necessário para o planejamento organizacional. Bom, alunos, bom, alunas, espero que tenham gostado da aula e quaisquer dúvidas que tenham ainda em relação ao conteúdo, podem estar consultando via fórum mesmo, Moodle, inclusive aos seus tutores. Muito obrigado.